Rapaziada, o Brasil finalmente chegou à primeira vitória na Copa do Mundo 2026, 3-0 contra o Haiti, um gol do Vinícius Júnior e 2 do Matheus Cunha. E bom, a gente tem muita coisa para falar aqui, que foi um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo que deixa mais dúvidas do que certezas. E a gente vai falar sobre tudo aqui, então já deixa o like e vamos para a análise do jogo. O Brasil veio a campo com 4-4-2, tão adorado pelo Ancelotti, né? Com uma formação muito parecida, na verdade, com o que foi no último jogo. Nós temos o Alisson no gol, o Gabriel Magalhães e o Marquinhos na zaga. Nas laterais nós tivemos uma mudança. Na lateral esquerda tivemos o Douglas Santos, porém na direita tivemos o Danilo, que para mim foi uma mudança muito acertada, já que o jogo do Ibanez no jogo contra o Marrocos foi bem decepcionante. Eu até esperava muito mais do Ibanez, mas realmente não se justifica a titularidade dele dessa vez, então o Danilo entrou bem nesse lugar. Na volância nós tivemos o Casemiro e o Bruno Guimarães. Nas pontas nós tivemos o Vini Júnior e o Lucas Paquetá, que vinha mais pro meio em alguns momentos para organizar mais o jogo. E no ataque mesmo nós tivemos o Rafinha e o Matheus Cunha, que é mais uma novidade no time titular, entrando no lugar do Igor Thiago, e que na minha opinião foi acertado já de início. Eu já preferi o Matheus Cunha do que o Igor Thiago, preferia mais o Endrick, para ser sincero, porém o Matheus Cunha me surpreendeu positivamente e a gente vai ver tudo isso durante o jogo. Já o Haiti, eu vou ser bem sincero com vocês, para mim é um grande prazer conhecer todos esses jogadores, porque eu não conhecia quase ninguém do time titular. O único que eu conheço é o Bellegarde, que jogou no Wolves, né, que acabou sendo rebaixado da Premier League esse ano. Fora isso, eu não conhecia nenhum. Só sei que o goleiro deles deu o melhor, mas realmente não foi o suficiente. Enfim, eles vieram no 5-4-1 e eu confesso que eu não vou nem tentar pronunciar o nome deles porque é meio complicado, alguns aqui tem uns nomes meio estranhos, mas eu sei que, como eu falei, o Bellegarde fez a parte dele, o goleiro também fez a parte dele, fez algumas boas defesas. E aqui, como eu falei, o jogo já começou bem faltoso. Acho que é Achuz, não sei como é pronunciar, o jogador do Haiti acabou já fazendo uma falta bem forte no Douglas Santos, né? Já chegou solando o pé dele e já tomou amarelo, o que ia facilitar bastante a vida do Brasil, já que eles iam conseguir atacar mais em cima dele, obviamente. E logo aqui aos 3 minutos nós já vemos uma coisa que acabou sendo bem recorrente no jogo. Ali vocês podem ver o Matheus Cunha com a bola, mas do outro lado do campo o bandeirinha já estava sinalizando o impedimento. E assim, eu não sei, não tinha certeza se tinha sido intencional, mas com o passar do jogo a gente viu que o Haiti realmente tinha feito uma linha de impedimento bem consistente, que atrapalhou bastante o Brasil em diversos momentos e que acabou nos tirando a chance de abrir o placar mais cedo. E aqui já aos 11h25, o Bruno Guimarães recebe uma bola linda do Rafinha, que já passa correndo. O Rafinha fez muito bem essa parte no início, de passar e sair correndo já pela ponta, né, pelo corredor, como ele gosta de fazer. E ele já foi recebendo do próprio Bruno Guimarães, que deu um ótimo passe de cobertura para ele e finalizou perfeitamente e marcou o primeiro gol do Brasil. Isso, claro, se o Rafinha não tivesse impedido. Infelizmente ele estava impedido, foi por pouco ali, mas foi impedido, então acabou sendo anulado esse primeiro gol do Brasil. Mas dava uma boa dica que o Rafinha estava conseguindo ter uma boa movimentação ali, o Bruno Guimarães também deu um ótimo passe. Eu gostei muito do jogo do Bruno Guimarães, mas infelizmente não foi dessa vez. E para vocês verem como essa linha de impedimento do Haiti estava consistente, pouco menos de 1 minuto depois, né, aos 12h43, o próprio Bruno Guimarães conseguiu dar um passe enfiado muito bom pro Danilo, mas ele estava impedido novamente. E por mais que esteja ficando batido, aos 21h30 a gente tem mais uma vez o Bruno Guimarães aqui no meio campo, arrumando um passe lindo pro Rafinha, que está aqui mais na frente, e mais uma vez, para variar, o Rafinha estava impedido e não conseguiu marcar o gol. A realidade é que a gente não tem certeza se ele estava impedido. Eu, pelo menos, não tive a certeza ali, né, olhando no lance. A gente só ia saber pelo VAR, porque aparentemente o juiz de campo marcou o bandeirinha, né, marcou o impedimento. Porém, como não foi gol, a gente não tem como ter a confirmação oficial do VAR, né? Porque o Rafinha chegou a cavar ali a bola por cima do goleiro, parecia que ia ser um golaço, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo, o que eu acho que foi uma falha grotesca ali do Rafinha. Tipo, ele cara a cara com o goleiro, não conseguiu finalizar certo, porque assim, por mais que tivesse impedido, esse gol tinha que fazer. Ele tava cara a cara com o goleiro, praticamente sozinho ali, os defensores estavam um pouco distantes dele, então ele tinha que fazer esse gol, até para ver depois no VAR se realmente estava impedido ou não. Mas como ele não marcou, então acabou ficando um impedimento mesmo. Até que aqui aos 22h40, pouco depois daquele lance que a gente acabou de ver, o Vinícius Júnior vem aqui pela esquerda, puxa para dentro, consegue dar um chute, é uma boa defesa do goleiro do Haiti, que acabou espalmando para o meio da área, onde aconteceu um lance meio bizarro, onde acho que o zagueiro aqui do Haiti acabou batendo, porém o corte dele foi direto no Matheus Cunha,
empurrando pro gol de uma forma muito esquisita. Tanto é que enganou completamente o goleiro que tava aqui na direita, já tinha caído para defender o chute do Vinícius Júnior. A bola foi pingando ali lentamente. Mas o que importa é que foi o primeiro gol da seleção brasileira aqui contra o Haiti. O primeiro gol do Matheus Cunha também em Copas do Mundo, que é muito legal. Eu gosto bastante do jogador. Mas enfim, continuando aqui, nós temos a participação de um jogador que não estava aparecendo muito em lances chaves, né? Ele estava fazendo um bom trabalho, mas não estava aparecendo muito em lances chaves. E que aqui aos 28 ele conseguiu aparecer, que foi o Lucas Paquetá, que descolou esse lançamento perfeito para deixar o Rafinha nessa ótima posição. Aqui não tá dando para ver a bola, mas ele estava nessa ótima posição. Ele tinha, por exemplo, o Vinícius Júnior aqui como opção, só tem que tomar cuidado para não deixar o Vinícius Júnior impedido. Ou podia simplesmente correr aqui, como ele gosta de fazer, e tentar chutar. Mas ele acabou fazendo essa finalização bizarra, que foi lentinha até a mão do goleiro. Então, realmente, assim, eu tava curtindo bastante o posicionamento, a movimentação, a troca de passes do Rafinha. Ele realmente não tava com medo do jogo, ele tava se apresentando pro jogo e tava fazendo boas participações. Porém, na hora de decidir, na hora de finalizar, ele tava vacilando. Ele conseguiu marcar aquele gol, mas estava impedido. E eu acho que isso foi mais mérito da linha defensiva do Haiti. Mas depois teve aquele gol que foi impedido, mas que se ele tivesse marcado, feito a cavadinha certa, ou pelo menos finalizado, feito simples, né, e conseguido marcar o gol, podia ser que o impedimento fosse anulado e o gol fosse validado. E aqui essa chance definitivamente não tinha como perder, realmente foi um recuo dele pro goleiro, foi bem bizarro. Mas enfim, o que importa é que pouco depois, o Vinícius Júnior conseguiu aqui num contra-ataque e conduzindo bem a bola. Como vocês podem ver aqui, tá, acho que era o próprio Rafinha passando livre, mas o Vinícius Júnior deu um passe de gênio, que realmente mostra o quanto ele brilha em Copa do Mundo, porque na seleção ele pode não ser o melhor, mas na Copa do Mundo ele não arrega. Ele fez o mais difícil e passou pro Matheus Cunha, que eu tive a impressão que nem ele mesmo estava esperando muito bem essa bola. Assim, é claro, ele estava se movimentando para receber a bola, mas ele pegou um ângulo meio esquisito ali. Porém, o que importa é que ele conseguiu dar uma adiantada, conseguiu se ajeitar e mandar um petardo ali, uma bomba de pé esquerdo. Eu acho que o goleiro deu uma vacilada ali, porque ele caiu um pouco pro lado errado, mas não tinha muito como fazer, né? Tava cara a cara ali com o Matheus Cunha mandou uma bomba quase no ângulo praticamente, né? Então realmente fica mais complicado pro goleiro. E assim foi o segundo gol da seleção brasileira de um cara que eu tava duvidando um pouco, Matheus Cunha. Eu acompanhei bastante ele no Manchester United nessa temporada, defendi a convocação dele e defendi que ele tivesse uma posição boa assim no Brasil, ele tivesse uma prioridade, ele tivesse uma boa posição na ordem de prioridade do ataque do Brasil. Porém, mesmo assim, eu tava preferindo o Endrick pra partida de hoje, sendo que o Matheus Cunha e o Carlo Ancelotti também calaram a minha boca, né? Porém, logo depois nós tivemos um momento meio esquisito, onde o Rafinha simplesmente se agachou em campo, ele nem tava na jogada em si, e começou a conversar ali, entrou atendimento, não deu pra entender muito bem o que tava acontecendo. O fato é que o Rafinha acabou sendo substituído, eu tinha visto notícias que ele tava com bolhas no pé, né, antes desse jogo, então talvez ele tenha realmente sentido alguma coisa ali, mas também eu vi depois uma imagem que ele pegou na perna direita, então talvez ele tenha sentido, talvez tenha sido algo muscular. Ele acabou saindo, acho que para poupar principalmente, não era um jogo que... Já estava um jogo bem tranquilo pro Brasil, não era momento de forçar mais ele ainda, e acabou entrando o Ryan. Espero que o Rafinha melhore logo, porque por mais que ele não tenha feito o melhor primeiro tempo, assim, questão de finalização, e acabou ficando muito impedido em alguns momentos, mas a gente sabe que ele é um jogador importante, que ele tem bastante potencial. Se o time souber jogar para ele, ele vai ser importante pra gente, então eu espero que ele fique melhor logo, até porque agora não é momento mais de perder ninguém, né? Agora entrou o Ryan, que na minha opinião entrou muito bem, não fez as mesmas coisas que o Rafinha, claro, mas na função dele ele entrou muito bem. E para finalizar o primeiro tempo com chave de ouro, já nos acréscimos nós tivemos um belíssimo passe aqui do Paquetá, que como eu falei, no início não estava aparecendo muito, mas depois começou a aparecer em lances chaves, e ele deu esse belíssimo passe de cobertura. E aqui a zaga do Haiti acabou vacilando, deixou o Vini Júnior completamente livre nas costas, e aqui no 1 contra 1, totalmente livre, não tem erro, né? O Vinícius Júnior aqui realmente tá mostrando e tem a cancha pra carregar esse time do Brasil na Copa do Mundo, pelo menos até agora. Ele pra mim tem sido o melhor jogador, deu assistência pro segundo gol, marcou um gol, tecnicamente participou do primeiro gol também, né? Não acabou sendo nenhuma assistência, nenhum gol, mas tecnicamente participou também. Fora que marcou o gol também contra o Marrocos, né? Então, pra mim, até agora, ele tem sido o destaque do Brasil e tá cumprindo bem essa função de protagonista que ele tem. Então, ele simplesmente foi na tranquilidade, botou a bola assim por baixo do goleiro e finalizou o primeiro tempo como, pra mim, o melhor em campo no Brasil. Então, assim acabou o primeiro tempo com bastante expectativa sobre a seleção brasileira, né? E que prometia conseguir marcar mais gols, o que seria importante, né? Porque
O Marrocos ganhou da Escócia hoje. A gente espera ganhar da Escócia também. Tomara que a gente ganhe da Escócia. E provavelmente o Marrocos vai ganhar do Haiti. Então, como nós empatamos em 1-1 contra o Marrocos, o que vai decidir o primeiro e o segundo lugar do grupo, se tudo seguir a lógica, né? É o saldo de gols. Então, a gente precisava marcar mais gols. Então, assim, no primeiro tempo, como eu falei, o Vinícius Júnior pra mim foi o protagonista. Porque, assim, por mais que ele tenha feito um gol e uma assistência, enquanto o Matheus Cunha fez 2 gols, eu acho que o Vinícius Júnior, né, teve mais participação, assim, no geral. O Matheus Cunha teve muito mérito do posicionamento no primeiro gol, claro, mas no final das contas foi um corte em cima dele. A jogada mesmo foi criada pelo Vinícius Júnior. Então, aqui não entra na estatística, né? Não entra uma assistência aquilo, mas ele foi o que criou aquela jogada. Então, pra mim, o Vinícius Júnior foi o protagonista do primeiro tempo e o protagonista do jogo também, no geral, no Brasil, por mais que tenha nota mais baixa que o Matheus Cunha, mas é claro, são só notas no final das contas. O Rafinha, obviamente, foi o destaque negativo, porque apesar de ter, como eu falei, ter se apresentado bem em algumas situações, acabou não definindo nenhuma, apenas um impedido, né? E ainda saiu lesionado, o que não deixou uma boa impressão. Eu acho que ele podia evoluir no jogo, mas saindo lesionado daquela forma realmente não deu para melhorar a impressão dele no jogo, acabou sendo essa que tenha ficado. Já no meio nós tivemos o Paquetá, que teve uma assistência belíssima, mas também teve outros lances chaves que ele conseguiu participar bastante, então eu gostei bastante da partida do Paquetá. Acho que ele conseguiu ser bem melhor do que ele foi contra o Marrocos, não sei se é por causa do nível do Haiti, né, que obviamente é bem mais baixo, ou se talvez o posicionamento dele tenha ajudado mais dessa vez do que como foi no Marrocos. O Bruno Guimarães também, apesar de não ter saído com nenhuma assistência propriamente dita, ele criou bastante jogadas, ajudou bastante tanto na fase defensiva quanto na fase ofensiva, então eu curti bastante o jogo do Bruno Guimarães. E o Casemiro, assim, ele não fez nenhum lance assim, de encher os olhos, eu acho que ele fez um trabalho melhor defensivo, e com certeza a barra dele estava muito baixa, né, porque o jogo que ele fez contra o Marrocos beirou o ridículo, então ele não precisava fazer muito para melhorar. Então sim, a partida dele foi melhor do que a que foi contra o Marrocos, mas eu ainda tenho o meu pé atrás um pouco com o Casemiro, para ser sincero. E aqui da zaga não tem muito como avaliar. O primeiro tempo foi só ofensividade do Brasil, então Alisson, Gabriel Magalhães e Marquinhos fizeram o básico do básico, mas o Douglas Santos e o Danilo dá pra falar, porque o Danilo foi bem seguro nas laterais, nas coberturas e nas investidas pro ataque de vez em quando que ele fazia, e o Douglas Santos é o que mais tem me surpreendido positivamente. Pra mim ele é a grata surpresa dessa seleção, porque eu não conhecia ele há um ano, como eu falei a você já acho que no último vídeo, mas ele é aquele jogador que faz o feijão com arroz. Ele faz o básico, mas faz o básico muito bem feito e ajuda bastante essa seleção brasileira. E tá aqui a prova de que não dá pra avaliar a seleção brasileira na defesa no primeiro tempo, porque por mais que o Brasil tenha, enquanto o Brasil teve 1.21 gols esperados, o Haiti teve 0. Porque o Haiti teve 0 grandes chances e pior ainda, o Haiti teve 0 finalizações. Então realmente a seleção brasileira não teve trabalho na defesa no primeiro tempo. E assim, se eu falei que o primeiro tempo terminou com bastante expectativa, o segundo começou quebrando todas essas expectativas, porque o Brasil não criava mais nada. Até os 64 minutos ali o Brasil realmente trocava a bola, conseguia o controle do jogo, tanto é que não dava muitas chances pro Haiti, mas não fazia nada mesmo. Então eu acho que estava todo mundo clamando Endrick, a gente queria o Endrick, até que aos 63 mais ou menos o Ancelotti, né, tirou o Lucas Paquetá e o Matheus Cunha para a entrada respectivamente Gabriel Martinelli e Endrick. E aqui vocês podem ver a festa da torcida, que eu não sei se estavam mais aplaudindo o Matheus Cunha, que fez uma bela partida, ou a entrada do Endrick, que realmente estava todo mundo esperando por esse momento. E aqui eu acho que nós tivemos a última boa jogada de ataque do Brasil. Sim, aos 68 basicamente o Brasil teve a última boa jogada de ataque, e foi uma jogada que deu bastante pena. Bastante pena, vocês vão entender por quê. A gente tem o Bruno Guimarães mais uma vez participando bem aqui. Ele recebe essa bola no meio, dá um lindo passe pro Vinícius Júnior, que tá aqui na área recebendo. E se eu tinha reclamado da tentativa de bola de efeito, de jogada de efeito na última partida contra o Marrocos, o Vinícius Júnior, dessa vez ele deu um passinho de letra sutil, deixando pro Martinelli, que chegou batendo, e pra desespero de todo mundo que gosta de futebol, que queria ver esse gol lindo, gol futebol arte acontecendo, a bola acabou batendo no travessão. Méritos pro goleiro, né? Porque ele acabou defendendo a bola, ele bateu, a bola bateu na mão dele e depois foi no travessão. Se ele não tivesse feito essa defesa, provavelmente iria pro gol, que seria muito bom. Que realmente foi a jogada mais bonita do Brasil. Eu acho que foi mais bonito do que as jogadas dos gols, por exemplo. Então realmente é uma pena que não tenha entrado. Porém é um mito, tá, rapaziada? É um mito que na verdade essa não foi a última boa jogada do Brasil. Eu acabei me esquecendo de duas que aconteceram depois. Aqui é o 76, o Endrick recebe esse passe do Gabriel Martinelli, que já veio passando por aqui. Porém o Endrick vai caindo já, porque ele tá sendo muito marcado, mas mesmo assim ele consegue arrumar um passe. Chega aos pés de Ryan, que rapidamente age e bota aqui no Douglas Santos pra ele ter esse corredor todo livre. E por mais que tivesse Endrick, eu acho, Gabriel Martinelli e acho que o Vinícius Júnior aqui também na área, o Douglas Santos, que fez uma partida muito correta, como eu falei,
mas dessa vez ele achou que ele era Roberto Carlos, essa é a única explicação, ele tentou chutar direto pro gol, e como era esperado, acabou isolando completamente a bola. Assim, eu acho que vale a tentativa, foi uma boa jogada construída ali pelo Endrick e o Ryan, que são nova geração da seleção brasileira, e o Douglas Santos, como eu falei, ele fez um jogo corretíssimo, então, vale a tentativa, né, vai que ele marcasse um gol, e ia coroar essa atuação dele desde o Marrocos, então, eu acho que vale. E aqui, aos 78 ainda, o Ryan recebeu aqui, quase na entrada da área, viu o Endrick passando e tentou um belo passe em profundidade. E essa era a oportunidade que todo brasileiro de bem estava esperando. A gente estava torcendo pelo Endrick, eu acho que a maioria, e o Endrick estava cara a cara com o gol. Finalizou e colocou a bola nas redes, passou por debaixo das pernas do goleiro. Porém, acho que essa é a cena que sintetiza a sensação de todos os brasileiros. A bandeirinha levantada e o Endrick aqui totalmente perdido. Acho que foi o que todo mundo sentiu. Aqui onde eu moro, o fuso horário é diferente do Brasil, então já tá bem tarde. E eu gritei com o gol do Endrick, mas, mano, fiquei muito triste quando eu vi que tinha sido anulado. Mas enfim, eu acho que o jogo do Brasil no segundo tempo foi ruim, tanto por perder essas oportunidades, mas principalmente pela reta final ali, pelo último quarto ali do jogo, principalmente, onde o Brasil queria entregar de qualquer jeito um gol pro Haiti. E assim, isso tanto prejudicaria nosso saldo de gol, como também ia prejudicar nossa reputação um pouco. O Haiti não marca em Copas do Mundo, se eu não me engano, desde 1974. E a gente não queria, claramente, ser a seleção que concedeu esse gol para eles. Então aqui nós tivemos uma finalização do bom Isidore, que finalizou aqui, só que o ângulo dele era meio difícil, então o Alisson acabou defendendo. Também tivemos essa finalização do Simon, não sei como é que pronuncia, foi de muito longe e obrigou o Alisson a fazer mais uma boa defesa. E até esse escanteio onde o Ricardo Adé se adiantou aqui, conseguiu uma cabeçada perfeita e é quase no ângulo esquerdo aqui, que obrigou o Alisson a fazer uma defesaça com um reflexo muito rápido e quase foi um gol para eles. O Alisson até defendeu bem, espalmou bem, né, para a esquerda, para não deixar diretamente no meio da área, mas tem um jogador haitiano aqui, acho que foi o Danilo, que acabou dando meio que uma bicicleta assim e tirando. Então assim, apesar do Brasil conceder bastante chances, muito mais do que eu queria que eles concedessem pro Haiti, a gente ainda perdeu bastante chances, além daquelas mais claras, como eu mostrei para vocês. Também teve um aqui onde o Martinelli disparou no corredor e cruzou pro Ederson, que vinha livre aqui, mas ele acabou se enrolando todo. Eu tava confiando que o Ederson podia fazer uma boa diferença, mas ele se enrolou todo, chutou do próprio pé, foi nosso feio, não consegui nem finalizar pro gol, foi direto pra linha de fundo. Fora esse outro lance aqui também, onde o Ederson recebeu, foi logo depois de ele ter entrado, ele recebeu aqui na área, tinha o Endrick livre aqui pra tocar, mas foi maldade, pô, ele ao invés de dar um passe, ele acabou chutando o pé do Endrick, a bola... O Endrick não tinha como dominar aquela bola, veio muito forte no pé dele por uma distância tão curta e ele acabou não conseguindo finalizar. Mas enfim, a partida terminou assim, 3-0 pro Brasil, de um primeiro tempo muito bom e de um segundo tempo bem decepcionante, que foi um deserto de ideias do Brasil, realmente foi bem decepcionante e chega a ser preocupante assim pro resto da Copa do Mundo, principalmente que agora a gente não sabe, a gente podia ter criado uma confiança a mais de que a gente ia ficar em primeiro do grupo, seria importante, até pelas questões das viagens, etc. Agora já deixou isso muito mais na mão do Marrocos, né, porque a Escócia provavelmente não vai nos deixar abrir muito saldo de gols, se é que a gente vai vencer da Escócia, espero que sim, mas nunca se sabe. E aqui a gente pode ver a diferença entre o primeiro e o segundo tempo, onde, por exemplo, aqui o Brasil teve 1.21 gols esperados no primeiro e 0 do Haiti no primeiro, enquanto no segundo o Brasil ainda teve mais gols esperados, teve 0.35, mas deu muito mais chance para o Haiti também, 0.23. Continua sendo mais que o Haiti, mas continua sendo muito menos do que a versão do Brasil no primeiro tempo. Tanto é que o Haiti finalizou mais, por exemplo, então já é um sinal, e por exemplo o Alisson teve que fazer 3 defesas. Então assim, agora falando no geral, um apanhado geral, o Vinícius Júnior pra mim foi o destaque do jogo, nem sequer entendi muito bem porque o Ancelotti tirou ele no segundo tempo, talvez tenha sido mais pela questão de poupar, né, eu acho que na verdade foi mais na questão de poupar, mas eu acho que ele tava jogando muito bem e merecia continuar no jogo, espero que tenha sido só uma questão de poupar mesmo, de segurança, né, pra não perder um jogador tão importante. Matheus Cunha também apareceu muito bem, deu uma resposta mostrando que ele merece titularidade no lugar do Igor Thiago. O Paquetá, eu acho que da forma que ele jogou hoje, ele consegue se manter como titular, ele é muito importante, muito mais criativo do que outros jogadores, então eu acho que ele merece titularidade. O Casemiro, eu acho que, ok, fez um bom jogo, mas ainda tem que se provar. Eu acho que ele na seleção brasileira, nos últimos jogos, deixou muito a desejar, então não sei se é um jogo contra o Haiti que vai credenciar ele, né? Principalmente que não foi um jogo excepcional, foi um jogo bom, ok. Bruno Guimarães, pra mim, continua sendo um dos destaques silenciosos do Brasil. Ele e o Douglas Santos são aqueles caras que às vezes não aparecem tanto assim, mas sempre que aparecem, fazem bem. O Douglas Santos faz o mais básico, o Bruno Guimarães ainda às vezes dá uma ousada, mas eu gosto bastante dos dois jogadores, acho que são titulares absolutos da seleção brasileira. O Magalhães e o Marquinhos, como eu falei, não tinha muito como avaliar eles no primeiro tempo,
mas no segundo tempo fizeram boas recomposições defensivas, conseguiram segurar bem a bola, então eu acho que não tem motivo para duvidar deles. O Magalhães, principalmente nessa partida, conseguiu se destacar muito bem, porque contra o Marrocos ele comprometeu demais em vários momentos. Nessa partida ele fez a partida segura, fez a partida que a gente esperava dele e espero que ele mantenha esse bom nível. O Marquinhos não dá para falar muito, assim, fez o básico também, mas o Magalhães teve uma melhora e é isso que a gente precisa. E o Danilo também se mostrou muito mais experiente, como a gente já esperava, e muito mais merecedor dessa vaga do que o Ibañez, que realmente vacilou muito no último jogo. Só tenho medo do Danilo e contra as seleções mais fortes. Ok, ele conseguiu defender bem contra o Haiti, mas será que ele vai conseguir fazer tudo isso contra a França, contra a Inglaterra da vida? Tenho minhas dúvidas, mas é o que a gente tá tendo aí agora sem o Wesley. Não sei se vai dar pra confiar no Ibañez, então dessa vez teve que ser o Danilo mesmo. E o Alisson, pra mim, tá se provando bastante assim. Tanto ele e o Vinícius Júnior jogam muito bem nos clubes, mas quando chega na seleção acabam deixando a desejar. Mas o Vinícius Júnior, desde a última Copa, já vem se provando que na Copa ele aparece, e dessa vez está aparecendo ainda mais. Vamos ver se ele consegue manter essa toada até o final do torneio. E o Alisson, desde o jogo contra o Marrocos, se provou estar bastante atento, por mais que tenha se lesionado bastante essa temporada, não tenha sido das melhores temporadas dele. Ainda assim, ele conseguiu aquelas duas belas defesas no final contra o Marrocos, e conseguiu algumas boas defesas hoje. Um destaque para aquela do escanteio, que ele realmente teve que ter muito reflexo, mas também aquele do chute fora da área, e aquela no 1v1, então realmente estou gostando bastante das atuações do Alisson. Enfim, temporariamente estamos aí como primeiro do grupo, espero que assim se mantenha. Eu acho que o saldo de gols vai ser o que vai diferenciar isso, então vamos torcer que o Marrocos não consiga fazer muito mais do que 3 gols contra o Haiti, por exemplo, e que a gente consiga abrir mais vantagem ainda contra a Escócia. Lembrando que o Marrocos já ganhou da Escócia por 1-0, então a gente já está na vantagem aí, porque a gente marcou 2 gols a mais, a gente fez 3-0, né, contra o Haiti. Mas enfim, galera, se vocês gostaram do vídeo, já deixa um like aí que ajuda demais, até porque eu tô até quase 5 da manhã aqui gravando esse vídeo. Se inscreva no canal para mais pós-jogos e vídeos de futebol, e comente aí o que você achou, se você está confiando nesse Brasil ou não. Vejo vocês na próxima, tamo junto, falou!